Deus ele está falando conosco. Entenda que essa hora não é hora de trazer peso. Essa hora não é hora de constrangimento, mas também é hora de libertação. Porque tem muita gente que não vive o que Deus tem para ela na área financeira, porque ela ainda não está liberta. Elas estão presas. E se eu estou preso, as bênçãos do céu também estão o quê? Presas. Então é muito interessante, quando eu obedeço, aquilo que me prende é quebrado, é desatado, é cortado. Por quê? Porque eu ando em obediência à palavra de Deus. E a palavra do Senhor, em Deuteronômio capítulo 8, diz, amado, que se nós obedecermos, você pode ter certeza que você se torna alvo. Alvo de quem? De Satanás? Não, alvo das bênçãos. As bênçãos serão liberadas, e as bênçãos te... Fala para o teu irmão, vou te revelar algo. Talvez você até já saiba. A obediência faz com que as bênçãos do Senhor sejam liberadas sobre a nossa vida e nos alcance. Mas é a obediência. O que adianta eu conhecer a palavra de Deus, mas não pôr em prática? Por exemplo, quantos aqui tem habilitação? Quem aqui não tem? Mas vai ter. Então pega essa dica. Você pode até gabaritar na teórica, acertar as 30 perguntas da teórica, mas você sai habilitado? Ah, não? Mas você não conhece tudo sobre trânsito? Mas o fato de você conhecer te habilita? Por quê? Porque o que vai te habilitar é a prática. Então não adianta você saber tudo sobre dízimo, não adianta você saber tudo sobre oferta, não adianta você saber tudo sobre primícia se você não pratica. Mas você quer reivindicar direito, mas como que você vai ter direito se você não cumpre o dever? Aí tem uns encardidos na internet que diz que o dízimo é da lei. Mas aí eu vejo Abraão dando dízimo. E a lei nem existia. Porque isso não tem a ver com lei. Isso não tem a ver com graça. Isso tem a ver com princípios. E a palavra é clara. Deus, amado, Ele não muda. O que significa isso? Que os princípios dele também não mudam. Então olha para essa pessoa e fala assim, se eu fosse você, eu mudava essa cara. Colocava um sorriso no rosto, mudava a sua ideia e vai viver o que Deus tem para a tua vida. Amém? Deus recebeu a oferta de Davi e cessou a praga, a peste que estava sobre aquela terra, sobre aquele povo. Deus recebeu. E eu quero que você hoje venha preparar a sua oferta. E eu tenho certeza, amado, que você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você. Amém? Eu sei da minha vida. Alguns aqui não faz nada sem pedir uma direção e tem prosperado. Outros têm seguido as suas direções por conta própria, são responsáveis pelas suas escolhas. É simples, mas eu quero te falar algo. Talvez você tenha sofrido, talvez você tenha errado, mas Deus hoje está te dando a oportunidade de você preparar uma oferta, se arrepender das suas falhas, se arrepender dos seus pecados e falar para Deus o seguinte: Senhor, eu estou arrependido e eu não quero mais viver o que eu tenho vivido nesses últimos anos. A palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz que se você ouvir, se você quiser, comereis o melhor desta. Então não tem como um crente que conhece a palavra, que quer viver a palavra, viver miséria nessa terra. Você me desculpa, não tem como. Então tem alguma coisa de errada que precisa ser consertada. Olha para essa pessoa e fala assim: chegou, a hora chegou, o dia chegou. Mas como fala o apóstolo Brivaldo, pastor Paulo, segura essa bomba. Olha para essa pessoa do teu lado e fala assim: a sua oferta não revela as suas condições, revela a sua mentalidade
e liberdade. Uma pessoa que devolve o dízimo está mostrando que a mentalidade dela já não é mais dela, mas é a mentalidade de Cristo. A pessoa que devolve o dízimo, dá uma oferta, ela está mostrando o seguinte: eu não sou mais prisioneiro, eu não sou mais escravo, eu sou livre. Livre. E eu entendo que o dízimo, a oferta e a primícia faz parte da minha adoração. Então, se você entende isso, você já entendeu que você é um povo inteligente, te convido a se colocar de pé, em o nome de Jesus, mas sorrindo, amado. Igual a Helena. Eu gosto de ver que a Helena, ela está ali, amado, sorrisão no rosto. O inimigo não passa nem perto. Em o nome de Jesus, hein? Olha para essa pessoa e vê se ela está rindo. Se ela não tiver, amado, fala, sorria. Você tem motivo. Fala, sorria, Jesus é a nossa alegria. Amém? Aleluia. Amado, eu falei para minha esposa, 2025 só vou andar sorrindo. Só vou andar rindo. Não tem motivo para andar rindo, gente. Ué? Uma pessoa que o médico desenganou com 20 dias de vida, vai completar 49 anos em fevereiro. Hein? Nem parece, né, pastor Paulo? Hã? Mas Deus é bom, Deus é fiel. Tem uma esposa linda e maravilhosa. Tem 3 filhos lindos e maravilhosos. Tem um ministério lindo. Eu vou andar triste? Deus se manifesta nessa casa. Deus nunca falta, amado. Sempre Ele está presente. Então eu tenho que sorrir, eu tenho que estar alegre. Então estou dando uma dica para você, amado. Mostre os teus vizinhos, os teus parentes, que Jesus é o motivo da tua alegria. Amém? Aleluia. Eu quero um envelope para mim aqui que eu preciso ofertar. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Levante suas mãos, amado. O envelope, eu sei envelope. Obrigado, pastor Cléber. Mas com fé. Porque eu acredito que hoje é a noite do desatar de Deus. Muitas coisas que estavam presas, retidas, já estão sendo liberadas. Já estão sendo liberadas. Em o nome de Jesus. Pai bendito, Pai amado. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. O que foi ministrado aqui foi simplesmente a tua palavra. Davi entendeu, Davi se arrependeu. E Davi entendeu que o caminho de volta sempre, ó Pai, é estabelecendo o altar. O altar que a gente quebra é o mesmo altar que a gente restaura. O altar que a gente quebra através da desobediência é o altar que a gente restaura através do arrependimento. Então, Senhor, eu quero declarar que talvez o ano 2024, ó Pai, os teus filhos, o teu povo pode ter falhado, ó Pai querido, pode ter desobedecido, de alguma forma pode ter quebrado o altar, mas o ano 2025 será um ano, ó Pai, onde eles estão restaurando o altar, através do arrependimento, e entendendo, ó Pai querido, ó Pai amado, que esse momento de dízimo, oferta, primícia, é sempre uma oportunidade que Deus nos dá para mostrar no mundo do Espírito quem nós servimos, quem nós adoramos. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Não tem como nós adorarmos a Deus e adorar Mamon, o dinheiro. Então, Senhor, o dinheiro não tem domínio sobre nós. Somos nós que dominamos o dinheiro. Não somos nós que servimos o dinheiro. É o dinheiro que nos serve, Senhor. Essa igreja não serve o dinheiro, mas o dinheiro serve esta igreja. 13 anos, ó Pai, irá fazer, ó Pai, em que essa igreja, ó Pai querido, ó Pai amado, governa o dinheiro. O Senhor tem se manifestado com a tua provisão. Ó Pai, nós só temos que te agradecer. Ó Pai, essa igreja é uma igreja próspera. Tudo aquilo que nós, ó Pai querido, ó Pai amado, de alguma forma desejamos, ó Pai, o Senhor vai, se manifesta e traz a existência, porque o Senhor conhece. O Senhor sabe que essa igreja, ó Pai querido, ó Pai amado, ela não nasceu, ó Pai, do pecado, ela não nasceu da desobediência, mas ela nasceu da obediência, Senhor. Então, Pai querido, Pai amado, prospera os teus filhos, prospera cada vez mais, mas que nós não venhamos abrir mão dos teus princípios, Senhor. Em o nome de Jesus, eu abençoo, santifico, consagro cada dízimo, cada oferta e cada primícia a Jesus Cristo de Nazaré. Se você concorda, diga amém e venha com um sorriso, traga a sua fé. Cante, 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 exalte ao Senhor.
Aleluia. Só quem tem certeza da sua vitória dá uma forte salva de palmas para Jesus. Pastor Carlos Magalhães, vem para cá, meu amigo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, igreja, para esse homem de Deus. Fica tranquilo, só tem até meia-noite para pregar. Brincadeira. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Pai querido, ó Pai amado, por esse grande homem de Deus. Usa ele como o Senhor tem usado, com muita unção, com muito poder. Ó Pai, que ele seja um instrumento tremendo e poderoso para falar com a sua noiva, com a sua igreja, Pai. Guarda a sua família, o seu ministério e prospera cada dia mais e mais, em o nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu amigo. Aleluia. Glória a Jesus, irmãos. Amém? Amém. Que alegria estar aqui de volta. É uma honra para mim estar servindo essa casa. E a gente tem entendido que não é sobre nós. Nunca foi. E nunca vai ser. É tudo sobre Ele. E sobre aquilo que Ele faz e que Ele vai fazer. Eu tenho pastora Mônica. Que ambiente é esse, gente? Que ambiente, irmãos, que ambiente de glória, que presença maravilhosa, assim. Nós fizemos 12 dias de primícias lá, fizemos do dia 1º ao dia 12, foi algo extraordinário e passou tão rápido. Eu acredito que aqui também, né, foram 12 dias, assim, 11 dias hoje, tem passado de uma maneira extraordinária. E a gente tem vivenciado isso. Então, entender um pouquinho, irmãos, sobre ousadia, sobre intrepidez, entender sobre o que vai acontecer, as coisas que Deus irá fazer a partir disso aqui, a partir do que vocês estão fazendo aqui, enxergar isso no mundo espiritual. Eu tenho dito assim, Senhor, nos dê a unção de Isacar, nos dê a visão de Isacar, nos dê uma unção de Isacar. Qual é a unção de Isacar, irmãos? A unção de Isacar é quando você consegue distinguir os tempos, o que está acontecendo no mundo espiritual. Então, querido, olha para o lado e diz assim: ei, querido, não é mais, diga assim, não é mais o tempo nosso. Eu ando debaixo do tempo de Deus. Então já não é mais a visão que você está enxergando do que você está vendo, é aquilo que está sendo construído no mundo espiritual. Já não é mais sobre aquilo que você está enxergando aqui, é aquilo que está acontecendo aqui. Não é o que está vendo aqui, é o que está sendo gerado aqui. É por isso que Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Então cutuca o irmão, diz: ele já liberou para você, querido, já é teu, já foi dado e ninguém pode tomar. A única coisa, irmãos, que eu preciso é entender. O pastor falou, eu preciso entender. Se eu não entender, irmãos, eu não vou desfrutar, porque só desfruta quem entende. Então, se você entendeu, você vai começar a desfrutar daquilo que você está entendendo. O céu está sendo liberado neste lugar, está construindo coisas extraordinárias. Enquanto o pastor Jacques falava aqui, meu pastor, olha para mim. Enquanto você falava, eu via Deus destravando o seu lado direito, a sua perna direita, que ainda tinha algo travado na sua perna direita. Eu disse assim, eu estou destravando, se ele tiver coragem eu vou fazer. Deus disse assim, se ele tiver coragem eu vou fazer. Está sendo gerado algo especial para essa casa aqui, irmãos, esse ano de 2025. Há uma porta aberta, liberada no céu sobre o que Deus vai fazer. E é algo tão extraordinário que se você tiver coragem, Ele vai fazer. Deus está dizendo assim, tira o medo, tira a insegurança. Deus está dizendo assim, tira aquilo que te preocupa nesses dias, porque tem algo sendo gerado no mundo espiritual. O diabo está tentando travar, mas eu disse, já é seu. Ele já liberou. Ele já liberou, irmãos. Pastor Jacques, você está falando, não tenha medo. Tem hora que bate um pontinho de... Tem hora que vem aquela pontinha assim, meu Deus, eu falei, vai. Eu estava falando hoje, irmãos. Hoje ele falou assim, você tem até meia-noite. Eu falei, olha, cuidado. Hoje eu fui ministrar de manhã numa igreja lá em Cantagalo, perto de Macaé, lá. E o pastor falou assim, você tem de 8 a meio-dia. Eu falei, rapaz, não faz isso. Eu não consegui abrir o iPad, eu falei de 8 a meio-dia. Eu falei assim, Jesus. Irmão, se puder projetar aqui, porque a minha visão ela é bem complicada, tá? 1 Samuel, capítulo 16.
do versículo 14 ao 16, 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 14 e 16, e eu quero estar falando um pouquinho sobre essas questões de ousadia. Então diz assim, olha, o espírito de Javé tinha se retirado de Saul, e o espírito maligno vindo da parte de Javé, o Senhor o atormentava. Então os oficiais dos exércitos de Saul lhe sugeriram: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que esses teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa, e quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te sentirás melhor. Então Saul ordenou aos seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Um dos seus servos pediu para falar e disse: eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro, fala bem, é de bela aparência e Javé está com ele. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, bem o Espírito Santo. Fale conosco neste lugar, Pai. Tudo é teu, tudo para a glória do teu nome. E nós te louvamos no nome de Jesus. Irmãos, quando eu olho essa história de Davi, e para mim é interessante porque Davi é alguém que está lá no campo e a gente conhece a história. Até que Deus se manifesta e Deus usa Samuel. Deus disse: olha, desce e vai até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Mas uma das coisas Deus disse: enche o teu vaso de azeite. E é interessante, irmãos, que provavelmente o vaso de Samuel estava vazio. Por que estava vazio? Pela crise da perda ou pela destituição do reinado de Saul. Ele estava abatido porque Deus estava mudando um ciclo. Deus estava destituindo alguém para levantar um outro alguém. No final do ano agora nós falamos, irmãos, Deus está mudando o ciclo lá na nossa igreja. Então aquele ciclo de derrota, de crítica, de crise, de dificuldade, Deus começou a mudar. Tem hora que Deus começa a mudar as coisas. E Deus, ele muda a história de Israel. E Deus está dizendo para Samuel: Samuel, eu preciso mudar o ciclo. Só que para que o novo venha, o velho tem que morrer. Para que o novo aconteça, o velho tem que passar. E qual o problema, irmãos? Nós ficamos presos a coisas velhas ainda. Deus quer manifestar o novo e nós estamos travados no velho. Deus quer realizar coisas extraordinárias e nós estamos travados no velho. Na minha devocional de ontem, eu estava vendo, ele disse assim: olha, não adianta eu manter a mesma semente se o fruto não está funcionando mais, irmãos. Eu preciso começar a mudar a semente. Eu estou trazendo uma palavra aqui hoje. Você vai começar a mudar a semente, porque coisas extraordinárias vão acontecer. Ei, presta atenção, ainda não deu fruto, comece a mudar a semente, porque Deus está projetando coisas extraordinárias. Eu preciso entender, irmãos, que a semente precisa mudar. Deus está dizendo assim: eu preciso tirar Saul e botar uma nova semente. Bata no peito e diga assim: eu sou uma semente que vai ser semeada e ela vai produzir frutos extraordinários para Deus. Eu tenho dito para esses meninos, está aqui o pastor Valdomiro, está aqui o John, são filhos que Deus tem dado, mas eu digo assim, irmãos, eles são sementes. E o que Deus está falando aqui com Samuel é o seguinte: rapaz, o teu vaso baixou o azeite porque você ainda está vivendo do velho. Você não está tendo experiências com o novo porque você ainda está preso no velho. Mas enche o teu vaso de azeite, vem e enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentro dos teus filhos eu me tenho provido de um rei. É claro que nós conhecemos a história. No versículo 13, o Espírito do Senhor se retira de Saul. Mas no versículo 14, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Então ele sai de um e ele se apodera do outro. A grande questão de Davi aqui, irmãos, e eu quero deixar uma palavra para você, eu quero que você guarde isso que eu vou te falar. Eu falei isso esses dias lá na igreja. Davi não era entregador de marmita, irmãos. Davi não era entregador de marmita. Como assim, pastor? Aquela história de Jessé fala assim: vai lá e entrega marmita para os seus irmãos. Eu falei na igreja, como é que foi, pastor Valdir? Eu falei que Davi foi o primeiro entregador de iFood.
Jessé o designou como entregador de iFood, disse, vai lá, leva marmita para os seus irmãos. Só, irmão, que Davi não era entregador de marmita. E deixa eu falar uma coisa, você não é entregador de marmita, irmão, você é matador de gigante. Você não é entregador de marmita, não, você é matador de gigante. Você pode estar no lugar achando que não vai, mas eu estou dizendo, não te chamei para ser isso, pelo contrário, não, você não vai entregar marmita, você vai começar a matar gigantes, coisas extraordinárias estão sendo geradas. Então essa questão, irmão, de que eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, isso é uma ação do inferno. Não, você não é assim, você não cresceu assim, você é alguém chamado por Deus. Há um espírito diferente em você, há uma ação diferente em você, meu querido. A questão é eu entender quem eu sou, a questão é eu saber quem eu sou. Então antes de Davi assumir o posicionamento, havia uma unção liberada sobre a vida dele. Irmãos, Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Eu entendo que eu carrego uma unção, irmãos, mas não é sobre mim, não é para mim, passa por mim. Então olha do lado disso, cuidado, que vai passar aqui por mim, pode pegar você aí, ó. Passa por mim, irmãos. Não fica comigo. Ei, eu não sou uma represa, eu sou um rio, irmão. Meu Deus, vai passar por mim, mas vai alcançar uma geração inteira. O que Deus está provocando aqui, irmãos? Deus está provocando aqui uma enxurrada dentro de você, para que uma geração seja alcançada a partir de você. Por isso que eu estou falando, não é sobre você, é sobre o que você carrega. Quando os meninos chegam lá e falam, pastor, o que eu vou pregar? Eu falei, está tudo aí dentro. Está tudo aí dentro. Pastor Valdomiro ficava assim, me dá uma semana para pregar, pastor, para me preparar a mensagem. Eu falei, meu irmão, está tudo aí dentro, você já carrega aí dentro. É por isso que eu fui hoje ministrar, não consegui abrir o iPad, porque você só começa a liberar o que está dentro de você e vai passando para outro. Irmãos, entenda isso, querido. O que você carrega é extraordinário. O que Davi entendia? Primeiro, eu preciso entender. Então Davi, ele tinha características extraordinárias. Eu fico pensando, às vezes eu pergunto para o Ministério de Louvor assim, qual foi a música que Davi cantou? E Davi não cantou. Davi só dedilhou. Ele não cantou, irmão, só dedilhou. Sabe quem é Davi, irmãos? Eu anotei isso aqui, porque isso aqui mexeu muito comigo. Eu coloquei assim, ó, Davi cantava diante de uma plateia de um homem só. Você não entendeu? Davi não tinha essa plateia. Davi tinha um que recebia a adoração dele. Ele cantava diante de um homem só, é uma plateia de um homem só. Davi lá no deserto, com um homem só, mas a adoração era para ele. O céu se abria, o céu se movia, e Davi adorava, e o céu se movia. O Davi adorava, e o céu se movimentava. Davi adorava, mas não tinha ninguém para ver, não tinha ninguém para honrar, dar o nome de Davi. Não tem, irmão. Entra no teu quarto, fica em secreto. Teu pai que te vê em secreto, ele te recompensa. Não tem, irmão. Não tem ninguém te vendo, mas o céu está te vendo. Não tem ninguém te contemplando, mas o céu está vendo. É a partir disso, irmão. Hoje, quando eu estava conversando com o menino, eu disse assim, rapaz, a gente está falando de discipulado. Eu falei assim, meu filho, não me pede para falar de discipulado. Porque um dia eu estava pregando o Espírito Santo e quando nós terminamos de pregar, o menino chegou perto de mim e falou assim, pastor, essa mensagem me pegou. E assim, eu decidi largar tudo. O que eu faço? Filho, não me pergunta isso. Não pergunta para mim, não. Pergunta lá para o seu pastor, porque se Deus te chama para largar tudo, larga. Falei que agora nós vendemos uma padaria. Glorinha está lá no luto ainda. Mas eu estou festejando, irmãos. Hoje a gente vem brincando. Quem é que vai botar pão na tela? Quem é que vai acordar 3 horas da manhã? Sei lá, quem é que vai acordar 3 horas da manhã, irmão? Se eu acordar 3 horas da manhã, sou eu para orar e depois eu vou dormir de novo. Eu estou livre, irmãos, eu estou igual pinto no lixo, assim, sabe? Eu falei, pastor Amor, que eu e Glória, nós fizemos mais visita esse ano do que fizemos ano passado. Nós saímos, visitamos, fomos para o hospital, fomos para tudo quanto é lado. Eu estou começando a liberar aquilo que eu carrego. Você está velho, estou nada, irmão, na velhice ainda darão seus frutos. Eu continuo gerando coisas extraordinárias. O que Davi está carregando dentro dele?
E aí eu falo, o que Davi carrega? Ousadia, intrepidez. Davi é alguém, irmãos, que ele não se contenta com pouco. Você percebe que Davi, ele tem duas guerras quando ele vai enfrentar o gigante. A primeira guerra com Davi, isso acontece dentro da igreja, pastor. É o irmão que persegue você. Aqui não tem. Macaé tem. Só que Eliabe vira para ele, rapaz, vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas. Você ainda menospreza o menino, irmão. Irmão, ele está achando que Davi é entregador de quê? De marmita. Ele está enganado, irmão. Ele não sabe o que tem dentro de Davi. Quem olha para você não sabe o que você carrega aí dentro. Olha para o irmão do lado, olha. Você não acredita, irmãos, ele é uma potência aí, irmãos. Você não acredita, mas quando ele ora, o céu se move. Você não acredita, mas quando ele fala com Deus, Deus sabe quem é ele lá no cantinho dele. Você não acredita, mas quando ele pede, Deus responde. Ô, irmão. Cutuca diz, eu acredito em você. Diz, eu acredito em você. Eliabe disse assim, vai lá cuidar daquelas... Irmãos, Davi era ousado, irmão. Para o irmão... Para o crente, Davi não responde nada, irmão. Ainda que ele afronta, Davi não responde, não. Davi vira para Eliabe, quando Eliabe fala com ele, questiona, ele vira e fala assim, mas vem cá, olha só, irmão, o ousado. Vem cá, tá. Mas o que vão fazer com quem matar o gigante? Rapaz, vai lá cuidar das tuas ovelhas, afronta. Eu acho que ele balançou Davi. Davi vira novamente, não discute com o irmão. O irmão está duvidando de você, não discute, não bate boca com ele. Irmão, você não bate boca. Ele não está acreditando, o céu vai mostrar daqui a pouco, irmão. Ele não está acreditando, o céu vai manifestar quando você menos imaginar. Aí ele vira novamente e fala assim, vem cá, o que mesmo que vão fazer com quem matar o gigante? Davi vira para Saul e falou assim, eu vou. A ousadia, irmãos. Olha o entregador de marmita ali. Eu vou. E quando Davi vai, aí já é outra coisa. E aí que entra a ousadia. Sabe por quê, pastor Jackson? Você fica brigando com o irmão dentro da igreja, mas não tem coragem de brigar com o diabo. Você fica pelejando e falando do irmão aqui dentro, mas quando a afronta se levanta, você baixa a sua cabeça. Davi não, irmão. Com o irmão dele não debate, mas contra o diabo, ele fala assim, quem é esse aí para levantar contra o exército de Deus vivo? Ei, irmão, inverta a tua batalha, por favor, em nome de Jesus. A sua ousadia não é contra o irmão, a sua ousadia é contra o diabo. A sua ousadia não é contra aquele que está falando mal de você, não. A sua ousadia é contra aquele que está tentando paralisar você. Mas 2025 chegou, 2025 é o ano, 2025 não vão reconhecer você, meu amado, em 2025. Então, olha só. O que Deus está procurando, irmãos? Modelos. Um modelo de passarela. Exemplos. Deus está procurando referências. Mas não é uma referência humana. Por quê? Porque na referência humana podem olhar para a sua aparência. Olha Samuel, quando chega lá na casa de Jessé. A referência humana, irmãos, ela tenta atrair você para aquilo que seus olhos estão vendo. Mas Deus disse o que para Samuel? Eu não vejo como você vê. Eu fico pensando, irmãos, a frustração de um homem com vaso vazio, aí enche o vaso, o crente que está, e chega lá, erra na primeira, erra na segunda, erra na terceira, até aparecer. E ele fala assim, não tem, acabaram? Não, ainda tem um. Mas ele está lá, apacentando as ovelhas. Só que aos olhos de Jessé, aos olhos de Samuel, aos olhos daquela geração ali, irmãos, Davi não era o cara, não era. Eu estava falando, irmão, pensa em alguém tímido. O pastor fala, é verdade, pastor, esse negócio, eu sou tímido. Pensa em alguém tímido, irmão. Eu já falei aqui que, da outra vez que eu vim aqui, eu falei que, irmãos, eu falo, as pessoas não acreditam, mas eu era feio.
sempre ri, né, pastor Valdomiro? Era, irmão, verdade. Eu sei que você está rindo porque você não está acreditando nisso. Mas era, irmãos, aquele negócio, só tinha cabeça, barriga e orelha. E minha tia dizia, a orelha de escola ainda. E falava, não vinga, isso não vai vingar. Ontem no discipulado que eu estava fazendo lá em casa, eu falei, rapaz, com 18 anos, diziam assim, se não vinga, isso vai morrer. O médico olhou para minha mãe e disse, não vinga. Ele não tem mais 3 meses de vida, esse rapaz. E quem caminha hoje fala assim, eu não acredito que o senhor era assim. Não, eu não era. Parecia que eu era. Mas já tinha uma essência dentro de mim. Eu não era. Deus já estava falando a meu... irmão, há tempos Deus está falando a teu respeito. Lembra que eu falei aqui da outra vez que eu preguei? João 1,6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Eu desafiei você a falar o seu nome. Não sei se você lembra, quem está aqui se lembra. E eu disse, houve um homem enviado por Deus, cujo nome é... Vocês estão fracos demais. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome é... Não, se você falar mais forte, o pastor Jacques vai pagar uma pizza para vocês depois do culto. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome é... Deu resultado. Agora é contigo. Olha, irmãos. Aí eu disse, João não nasce, João é enviado. Se vocês pegaram o testemunho desse pastor aqui, irmãos, só a pastora Michele para aguentar o rapaz. Não é, pastor Valdomiro? É crente, a mulher é crente, irmão. E tem mulher que é crente. Que quando ninguém acredita, a mulher acredita. Glória a Deus. Só uma mulher que falou aleluia. Assim, irmãos, a gente vive num lugar onde as pessoas não acreditam em nós. Mas Deus está olhando, Deus está dizendo assim, olha, a minha perspectiva a respeito dele não é a mesma que você tem. O que eu penso a respeito dele não é o mesmo que você pensa. A unção que eu libero sobre a vida dele não é a mesma que você está pensando. Há algo sendo gerado no mundo espiritual e já foi gerado a teu respeito, irmãos. A única coisa que eu preciso é me colocar no lugar. Olha só, Deus vira para Elias e diz assim, vai até o ribeiro de Criate, porque eu já ordenei os corpos para te sustentar lá. A minha pergunta é o seguinte, se Elias não fosse, os corvos iriam? Iriam ou não, irmão? Não? Iriam ou não? Iriam? Por quê, pastor? Deus já ordenou, eu já ordenei os corvos para te sustentarem. Se Elias não vai, os corvos iriam. Quem estava fora do lugar? Elias. Por que Deus não faz na sua vida? Porque não está no lugar que Deus mandou você estar. Mas Deus já liberou lá naquele lugar lá. Então se eu fosse você, eu voltava correndo para o lugar de onde Deus está te chamando novamente, querido. Ele disse assim, vai para Serepta, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar lá. Se ele não vai, a viúva tinha sustento para ele. Mas ele não receberia. Se Davi não vai para o gigante, irmãos, o que ia acontecer? Não ia ter Davi. Não ia ter um matador de gigante. Se Davi olhasse para o tamanho do gigante, Davi não se levantava. O que Deus está dizendo? A ousadia, irmãos, faz você matar gigante, faz você chegar no lugar onde Deus está te chamando. Quando eu falei para o pastor Jacques aqui, eu disse, a sua ousadia nesse ano vai fazer matar esse gigante que está vai fazer você matar esse gigante que está tentando paralisar aquilo que Deus está fazendo e vai fazer aqui. Irmãos, dinheiro não é problema para esse lugar, pastor, escreve isso. Dinheiro não é problema para esse lugar. Dinheiro não é problema para esse lugar, irmãos. Não é. Eu vou dizer uma coisa aqui, pastor Jackson. O céu, o banco do céu está liberado sobre este lugar. Lança desafios e você vai ver o que Deus vai fazer. Deus está precisando, irmãos, de ousados nesse tempo, intrépidos nesse tempo. E aí eu comecei a ver lá, irmãos, tem algumas coisas de Davi. Então, ele procura modelos, ele procura referências de homens de Deus. Davi é uma referência para uma geração. Agora, quais são as características de Davi, irmãos? O menino disse assim, eu tenho visto um filho de Jessé. Não, peraí. Ele não disse, eu vi um filho de Jessé. Porque ver, você vê o quê? Uma vez. Eu passei e vi o pastor Jackson. Não, eu tenho visto um filho de Jessé. Todos os dias. Eu tenho visto
um filho de Jessé. Eu tenho visto um filho de Jessé. Até onde é a tua insistência, querido? Eu tenho visto um filho de Jessé. Até onde você é capaz de ir por aquilo que Deus liberou sobre a sua vida? Até onde você é capaz de ir por aquilo que Deus tem liberado para você? Até onde você é capaz de fazer por aquilo que Deus está colocando? Então, primeiro, ele disse, eu tenho visto um filho de Jessé. Olha só, capacitação para atender ao seu chamado. Eu tenho que entender, irmãos, que nada pode me segurar para cumprir aquilo que Deus me chamou. A ousadia, ela é tão interessante. Hoje eu estava falando lá com os irmãos. Esse ano nós estamos vivendo o ano do fundamento. E assim, irmãos, e as pessoas pararam e olharam assim, o senhor está falando só do ambiente físico. Porque tem ambiente e ambiência, irmãos. Tem ambiente e tem ambiência. O ambiente é isso aqui. Então eu falo assim, você ter uma igreja atraente e você ser uma igreja atraente. O que é ter uma igreja atraente? É os bancos, é o ar-condicionado, é o sorriso bonito com que eles nos recebem lá, parabéns, lindo isso aqui. É o sorriso com que nos recebem. Isso é ter uma igreja atraente. Agora, o que é ser uma igreja atraente, irmãos? Não fala disso, não fala de ambiente, fala de ambiência, atmosfera, aquilo que está acontecendo aqui. Guarde isso que eu vou falar para você, querido, você não está vendo, mas o que Deus está liberando nesses dias são coisas extraordinárias. E eu não estou falando isso aqui para mexer com o seu emocional, não, porque vai ter testemunhos do que Deus está fazendo aqui. Vai ter testemunho. Nós tivemos testemunho lá, né, pastor Valdomiro, um domingo, de um casal que foram curados, porta de emprego foi aberta, coisas extraordinárias que Deus fez. Foram lá testemunhar no domingo, irmãos, sobre primícias. E quando eu olho, vocês são ousados, irmãos. Como é que é o tema mesmo? Ousado, irmãos. Quando você coloca de milagres assombrosos. E quando eu estava pensando nessa questão de milagres assombrosos, a primeira coisa que me veio foi o seguinte: não é o que eu vou fazer. Sabe qual é o primeiro milagre assombroso? É o que você vai ser. O milagre assombroso, irmão, não é o que eu vou fazer, é o que eu vou ser. Porque Deus não pode fazer nada através de mim que Ele não tenha feito em mim primeiro, querido. Deus não vai fazer nada através de mim que Ele não tenha feito em mim primeiro. O maior milagre assombroso que vai acontecer quando você pisar no lugar onde você estava, vão dizer assim, mas quem é você? O que aconteceu com você? Que você não é mais o mesmo. O primeiro milagre assombroso vai dizer assim, rapaz, você não falava e agora tem ousadia naquilo que você fala. Você não orava, mas quando você ora eu sinto algo diferente. Ei, irmãos, isso é assombroso. Eles olham para Pedro e falam assim, rapaz, eu falei ontem, foi domingo que eu preguei. E eu falei, irmão, sobre a diferença do texto que diz assim, eu acho que é João 6, 68, se eu não me engano, se puder projetar 68, 69. Eu falei sobre esse texto. Porque a gente erra e a gente canta errado, irmãos. Falei isso hoje de manhã a respeito disso. Então, João 6, 68. 6,68. Então, a gente erra nisso, irmãos. Porque a gente acha assim, não é sobre para onde, é com quem. Então, o texto ele diz assim, então Pedro respondeu e disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Ele não disse, para onde iremos nós? Não. Para onde fala de lugar. Para quem fala com quem você vai andar. E aí eu estava falando sobre essa questão de quem e onde.
Porque quando eu falo assim, para quem iremos nós? Quando eu falo para onde iremos nós, eu estou negociando. Estou dizendo assim, eu vou para o céu, porque eu vou andar com o Senhor, porque o Senhor vai me levar para tal lugar. Já viu aquele que quer a carona e entra na carona porque vai levar ele para aquele lugar lá? Então, eu estou com ele por causa disso. Não, com quem não, irmão? Com quem é diferente. E aí ele diz assim, para quem iremos nós? Porque quem fala de identidade. Com quem fala de identidade? Com quem fala de destino? Com quem diz assim, me diz com quem tu andas, eu te direi quem você é. Então, está aqui, ó. Então Pedro respondeu e disse, Senhor, para quem? E a gente canta, para onde iremos? Não é para onde. É para quem? Porque para quem vai dizer quem eu sou. E olha só, o 69. Porque nós temos o quê? Crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu fiz questão de que pegassem Gênesis 4 e dissesse, Adão foi e conheceu Eva. Então, o conhecido desse texto, irmãos, fala de intimidade de relacionamento. O que Pedro está dizendo é o seguinte, Senhor, eu tenho com quem eu ando porque eu tenho visto e eu conheço com quem eu ando. A ousadia, irmãos, ela te prepara para você saber com quem você está andando. Por que Davi desafia o gigante? Porque ele sabia com quem ele estava andando. Por que Davi confronta o gigante? Porque ele sabia quem estava do lado dele. Por que Davi resolve enfrentar o gigante e não precisa da armadura de Saul? Querido, presta atenção. Você não precisa da armadura do seu irmão. Você não precisa da unção do seu irmão. Você não precisa lá da consagração do seu irmão. Não, não, não. Você tem a sua armadura. Você tem aquilo que Deus liberou sobre você. O que falta nessa geração, irmãos? Ousadia. As duas coisas estão piores para mim porque você não é ousado. Mas não estou sendo ousado, irmãos, para você tentar Deus, não, irmão. Ousado em cima do que Deus falou a teu respeito. Eu tenho uma palavra a meu respeito. Eu sei do que Deus falou de mim. O meu pastor me puxou a orelha esses dias, quando eu fui antes de entregar a padaria. Ele falou assim, sabe por que a igreja onde você está não cresceu mais? Porque você resolveu se dedicar à padaria e menos à obra de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer a partir de agora. E eu tomei. As minhas escolhas, irmãos, vão definir o meu destino. As minhas escolhas vão definir aquilo que vai acontecer na minha vida. Porque uma palavra já foi liberada a teu respeito. Deus já disse quem você é. Deus já falou a teu respeito. Ele fala para Samuel, Samuel, eu já tenho escolhido um rei segundo o meu coração. Eu já tenho preparado. Irmãos, Deus não faz nada sem ter desenhado antes. Ei, presta atenção. Deus não faz nada sem ter desenhado antes. Levanta a tua mão, eu quero profetizar aqui. Deus já desenhou a teu respeito. O teu desenho já está, o desenho de Deus a teu respeito já está feito. Já está feito. Então, o que vai acontecer, meu querido, está desenhado lá no céu. Eu vou falar uma coisa aqui que eu questionei muito. Eu fiquei me perguntando por que o texto diz, está texto que diz assim, porque Jesus já morreu desde antes da fundação do mundo. Mas como Jesus morreu desde antes da fundação do mundo? E aí eu fui olhar, irmãos, que tem um plano eterno. Diga comigo, plano eterno. No plano eterno, ele já está concluído. No plano eterno, irmãos, o Apocalipse já está escrito. No plano eterno, o que vai acontecer no final já está dito lá. Amém? Então assim, o plano eterno já está concluído. Então quando diz que Jesus morreu desde a fundação do mundo, no plano eterno, já tinha acontecido. Ele manifestou na época que ele tinha que manifestar. Deixa eu te trazer uma notícia para você, querido. Sabe por que você manifestou nesse tempo? Porque é o tempo de cumprir aquilo que Deus tem com você no plano eterno. Está escrito lá. Está escrito lá no céu a teu respeito. Eu não sei o teu nome, mas está lá Mônica. Está escrito Mônica. Há uma manifestação no ano de 2025 que vai acontecer isso. Esteja no lugar certo, na hora certa, que a coisa vai acontecer. Fique no lugar certo, na hora certa, vai acontecer. A única pessoa que pode impedir de que isso não aconteça sou eu, amado. Não é o diabo. O diabo não dá destino para você. O diabo não fala a teu respeito. Deus dá destino para você e já está dado o teu destino. Agora presta atenção. Cabe a mim manifestar nesse tempo ou não, irmãos?
cabe a mim cumprir nesse tempo ou não. Mas vai acontecer, você estando ou não. Você pode fazer parte do plano eterno de Deus, ou não. Se você estiver no lugar certo, na hora certa. É por isso que eu disse, se Elias não tivesse no ribeiro de Criate, os corvos iriam. Ele iria perder. A questão toda é que nós não conseguimos estar às vezes no lugar certo, porque nós não fazemos leitura, nós não temos a unção de Isacar. Eu falei mesmo, não é, pastor Valdo, eu tenho dito assim, irmãos, Deus nos deu unção de Isacar nesse tempo, porque a unção de Isacar, ele consegue trazer visualização do mundo espiritual, dos tempos, ele faz leitura dos tempos, do que está acontecendo, e eu peço que você abra realmente uma visão no mundo espiritual, para que Deus faça e mostre para você o que está acontecendo nesse tempo, o que Ele tem para você nesse tempo, e o que Ele vai fazer é o Kairós de Deus, irmãos. Nós não andamos mais pelo Cronos, eu ando pelo Kairós de Deus. Eu não estou falando de Cronos, eu não estou falando de hora aqui, 5 para as 10, não. Eu estou falando do Kairós de Deus, eu estou falando do tempo de Deus. Chegou o tempo de Deus manifestar nesta casa, chegou o tempo de Deus manifestar na sua vida, chegou o tempo de acontecer, irmão. E o que eu estou falando, pastora Mônica, é verdade. Não tenha medo da questão financeira e de fazer aquilo que Deus tem dado para vocês. Sejam ousados naquilo que Deus falou a teu respeito. Seja intrépido naquilo que Deus falou a teu respeito, meu amado. Então, primeira coisa, a capacitação para aprender, para atender ao chamado de Deus. Irmãos, nós temos que dar respostas para Deus, querido. Eu tenho que dar resposta para Deus aquilo que Ele colocou na minha mão. Se você não der resposta aqui, você vai dar resposta quando você se apresentar diante dEle. Se você não responder aqui, você vai responder lá. Se você não der resposta ao que Deus colocou na tua mão aqui, espera para amanhã, vou esperar eu ficar melhor. Irmãos, dê resposta hoje. Começa hoje, dia 18 aqui de janeiro, hoje você vai começar a dar resposta para Deus e começar a se posicionar no lugar que Deus te chamou para estar. Olha só, Davi era intrépido e ele era destemido, ele era forte, ele era valente. Intrepidez, irmãos, na fé. Hebreus ele fala sobre essa questão da fé. Então não fazer para Deus compromete o nosso galardão. Se você não faz para Ele, vai comprometer você e vai comprometer o seu tempo aqui, querido. As coisas vão fechar para você se você não se compromete com aquilo que Deus colocou na tua mão. Ei! O texto diz assim, há um cântico que diz, como é que é? Nos tornamos responsáveis. O que diz? A chama não vai apagar. E eu mudei esse cântico, não, irmãos, eu me torno responsável. A chama não vai apagar. Ela não vai morrer. Eu me torno responsável. Então, irmãos, intrepidez. Davi vai contra o gigante debaixo de um fundamento. Davi não vai contra o gigante por ir. Davi estava estabelecido num fundamento, numa palavra de quem ele era. Havia uma unção sobre Davi, irmãos. Quando Davi toca, a unção já tinha sido liberada sobre a vida dele. Quando Davi enfrenta o gigante, a unção já havia liberado sobre a vida dele. Quando Davi vai para as batalhas, havia uma unção sobre a vida de Davi. Eu tenho aprendido nesse tempo, irmãos, que ou vai ou vai. Não tem meio termo. Deus não está chamando mais covardes, irmãos. Eu falei lá na igreja na quinta-feira, falei, vocês são corajosos de vir para cá na quinta-feira, porque o povo apanha lá na quinta-feira. Vem, irmão, vem. E eles começam a rir, depois estão lá me abraçando no final do culto. Mas o fruto vai começar a aparecer, porque coisas extraordinárias vão acontecer, irmãos. O tema não é um tema emocional, o tema é um tema espiritual. Não é emocional, não é para mexer com as suas emoções, não, é para destravar aquilo que está travado, é para liberar aquilo que Satanás travou, é para jogar por terra o que ele falou, o diabo tentou falar a teu respeito, e essa mentira que ele vem tentando falar a teu respeito há muito tempo, não, Deus deu uma palavra a meu respeito, irmãos. Agora, tem uma coisa que se chama potencial e outra potência. Qual é a diferença? Potencial, querido, é aquilo que você vai ser. Potência é aquilo que você é. Davi tinha tudo para ser um potencial.
Mas Davi se torna uma potência quando ele assume quem ele é. Você é um potencial ou você é uma potência? O que você está carregando dentro de você? Que bomba que você está carregando dentro de você? Davi, ele era prudente, mas ele era assertivo quando ele falava. Ele era prudente, mas ele era assertivo quando ele falava. Ele era prudente para não confrontar o irmão, mas ele era assertivo para confrontar o gigante. As nossas guerras, irmãos, elas são tão travadas, e a gente fala assim, eu enfrento batalhas no meu físico. A última batalha foi a questão da minha visão. Eu enfrento batalhas dentro da minha casa, com a minha filha, os problemas e dificuldades que ela tem. E o apóstolo GCE esteve pregando na igreja, e eu olhei e falei assim, apóstolo, eu estou orando porque eu acho que Deus vai levar minha filha, está com 34 anos e aposentou agora, está num nível de enfermidade muito alto. E ele disse, deixa de ser covarde, ora pela cura da sua filha. E eu mudei, irmãos. Deus vai curar? Não sei, mas me tornei ousado nesse lugar. Toda madrugada eu estou lá, Deus, cura minha filha, Senhor, cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha. Ao juiz inoportuno lá, cura minha filha, 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 cura minha filha. Eu começo a incomodar o céu, Senhor, cura minha filha, cura minha filha. Pai, começa a movimentar, querido, o intrépido, ele sabe para onde ele vai, ele sabe como falar, ele sabe como se pronunciar, ele sabe como guerrear, amado. Ele sabe qual a arma que ele vai usar. Deus está liberando armas poderosas nesse tempo. Deus está liberando armas aqui neste lugar. Deus está te dando armas, querido. Então para de pedir que as pessoas tenham pena de você. Crente Nutella não tem aqui, irmãos. Pode gostar de Nutella, mas crente Nutella não tem. Pode até gostar de um Nescauzinho. Deus não me chamou para acovardar, irmãos, para recuar. Hebreus 10, 38, ele diz, mas o justo ele viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que recuam. Nós não retornamos, nós não olhamos atrás. Porque se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Irmãos, eu não quero que Deus diga assim, eu não tenho prazer em você. Não, Senhor, eu vou para a guerra, eu vou guerrear, eu vou entrar nessa batalha, eu vou pelejar. Há uma unção liberada sobre mim, há uma unção liberada sobre nós, irmãos. Há uma unção liberada sobre nós. Além de Davi ter essas qualidades, havia a última qualidade em Davi, irmãos. E o Senhor era com ele. Então, aonde Davi estava, o Senhor ia com ele. Também Davi ia assim, Senhor, devo ir para a guerra ou não? Senhor, devo pelejar ou não? Senhor, tomaram a minha família, tomaram as nossas famílias, as nossas mulheres e os filhos. Vou ou não? Vai. Persigo até onde? Persegue até pegar. Destrói ou não? Destrói. Em cada parte da guerra, Davi consultava a Deus. Eu estava falando, irmão, sobre as crises que nós passamos. E nós entramos nela porque nós não consultamos. Essa geração não ora, irmãos. Essa geração quer chegar aqui e ser liberado uma palavra. Essa geração não quer morrer, irmãos. Olha para o teu irmão e diz, morra, por favor, querido. Fala para ele, irmão, morra. Com coragem, levanta o dedo para ele, você tem que morrer. Fala para ele, você tem que morrer. Você está muito vivo ainda. Se está doendo, irmão, é porque você está muito vivo. Se está doendo dentro de você, é porque está muito vivo. Se está doendo, está gritando aí dentro, está muito vivo ainda. Porque quando eu morro, irmãos, é Ele que está vivendo em mim. É Ele que está me controlando. É Ele que está me guiando. Eu sei em quem tenho crido. Há 3 estágios da vida de Paulo, irmãos. Primeiro, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu vou ali e faço. Primeiro estágio. Segundo estágio de Paulo, retira de mim o espinho da carne, não vou tirar para que você não se vanglorie.
Terceiro estágio de Paulo: não sou eu que vivo, mas é Ele quem está vivendo em mim. É crescente, irmãos, é crescente, é crescente. Ei, você está numa crescente. Balança o irmão, diz: ei, segura aí, você está crescendo, querido. Você está amadurecendo. Ei, 11º dia, você está crescendo. Chegou até aqui, meu amado, aguenta. Porque amanhã esse lugar vai ficar pequeno amanhã. Amanhã, querido, você vai trazer mais 10 com você, mas você vai trazer para que eles vejam aquilo que Deus está fazendo neste lugar. Ah, pastor, isso aqui vai ficar pequeno. Eu não sei porque que eu estou querendo chamar de apóstolo. Oh, meu Deus. Existe um segredo, irmãos. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor para aqueles que o temem. A esses, o Senhor faz conhecer a sua aliança. Pastor, qual era o segredo de Davi? Qual era o segredo de Davi? Temia o Senhor. Davi não temia o gigante. Davi não temia os seus irmãos. Davi não temia os inimigos que tinha pela frente, mas Davi temia o Senhor. Davi tinha intimidade com o Senhor. Eu disse, irmãos, que Davi viveu a graça num período de lei. Davi viveu graça no período da lei. Davi, ele experimentou algo extraordinário, irmãos, que foi experimentar graça no período da lei. Em Moisés, a arca, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Em Davi, não. Ele coloca a arca lá no monte, todo mundo passava e via a arca. Ninguém morria. Davi tinha intimidade e relacionamento com Deus. Pastor, o que Deus quer nesta geração? Íntimos dele. O que Deus quer nesta geração? Intimidade com ele. Homens e mulheres que se relacionam com ele, que o conhecem. Pedro disse: eu tenho visto e eu tenho conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu tenho visto. Oh, meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Eu não sei você, mas eu estou sentindo Ele aqui. Há uma geração poderosa se levantando nesse tempo. Araruama vai ser conhecido a partir desse lugar, irmãos. Deus vai ser conhecido a partir desse lugar, irmãos. Deus vai ser conhecido a partir daquilo que você vai liberar sobre a vida das pessoas. Não tenha medo, querido, não tenha medo. Onde você chegar, libere uma palavra. A gente vinha agora, estava ali, parei numa padaria para tomar um café. Meu irmãozinho todo cantando, louvando o hino lá. Eu falei: ô irmão, paz do Senhor, meu querido, como é que você está? Tudo bem? Irmão, você não tem medo de dizer quem você é, aonde você estiver, em lugar que você estiver. Você vai falar aquilo que você é, aquilo que você carrega dentro de você. Porque o que você carrega vai passar para o outro e vai incomodar, vai mudar ele. Fique em pé, por favor, meu amado, fique em pé. Oh, meu Deus, eu estou sentindo uma unção nesse lugar, irmãos. Tem algo que Deus está fazendo nesse lugar que eu não sei. Ah, Deus. Vocês vão experimentar neste lugar, irmãos, pessoas sendo trasladadas aqui. Vocês vão experimentar curas extraordinárias aqui neste lugar. Não mexe com Deus, irmãos. Não mexe com Deus. Eu falei, pastora Mônica, que Deus, ele não age. Deus não age, irmãos. Deus não age. Deus reage. Uma ação sua, uma reação de Deus. Pastor, me prova isso, provo. Batei e abri-se-vos-á. Pedi e te darei. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Eu dou o primeiro passo. Ele reage. Eu ajo, ele reage. Eu ajo, ele reage. Eu ajo, ele reage. Eu ajo, ele reage. Eu ajo na minha casa com adoração, ele reage com milagre. Eu ajo na minha casa com a presença, ele traz a presença. Eu ajo na minha casa clamando. Recalabandarabachei. Eu começo a reagir, começa a agir. Começa a agir aí, começa a agir.
Se você começar, ele vai vir. Se você começar, ele vai vir. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Ei, começa a agir. Começa a agir. Pega o irmão mais bonito, querido. Olha para ele, abraça ele, por favor. Não solta ele, abraça ele. Não solta ele, abraça ele. Abraça. Não solta. Isso, não solta. Diz para ele: eu desafio você a agir agora. Diga: eu desafio você a agir agora. O que você quer? Começa a agir. Começa a... Ai, mano. Oh. Sabe o que tem aqui, irmãos? Deus esperando alguém agir. Deus está esperando alguém agir para curar. Deus está esperando alguém agir para saudar. Deus está esperando alguém agir aqui. Age que ele vai reagir. Isso. Age. O milagre está chegando. Age que o milagre está chegando. Age que a porta está abrindo. Age. Oh, ele está aqui. Uria lavandare. Chunuria lavacanda rabaxeria lavacai. Oh, meu Deus! Esse lugar está cercado, irmãos! Oh, meu Deus! Oria labaxeria lamanda rabacá. Tem anjo aqui, aguardando uma ação sua, para ir lá dentro da tua casa e mudar lá. Aquele que você disse não tem jeito. Age. E ele vai reagir. Por que Davi venceu? Porque ele agiu. Davi não procrastinava, Davi agia. Davi não tinha medo, tinha ousadia. O gigante se levantou, ele mata. O demônio se levantou, ele toca. É a espada, eu uso. É a adoração, eu uso. Qual é a guerra física? Eu venço. Qual é a guerra espiritual? Eu tenho as armas, ó. Eu só vou agir. Eu vou agir. Eu vou dar um passo. Eu vou dar um passo. Está inundando a casa. Está tomando a casa. Uria labacanda rabaxê. Naranda rabanda rabá. Uria labanda rabaxê. Deixa a labanda rabaxê.
tenho lenha. Cadê a lenha? Pode vir queimar. Cadê a lenha? Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir o fogo em meus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Segure a mão de quem está do teu lado aí, fecha o corredor aqui, querido. Meus pastores, cheguem para cá. Deixa fechar aí, irmãos. Eu quero que fique um de cada lado. Segure o início aqui e segure o início lá. Segure a mão de quem está lá e você segure a mão de quem está aqui. Isso. Você é o homem que sonha e ela é a mulher que guerreia. Você sonha e ela guerreia. Ninguém sabe as guerras que ela passa, irmãos. Ninguém sabe as guerras que ela passa por causa do sonho dele. Ninguém sabe as guerras que ela passa por causa do sonho dele. Ela é corajosa de acreditar no sonho dele, mas o sonho dele é ousado. Eu quero saber quem acredita no sonho dele. Quem está com ele no sonho dele? Quem está com ele? Então ele vai segurar a mão aqui. A unção que está aqui vai passar aqui. Vai passar aqui. Vai passar aqui. A unção que está aqui vai passar aqui. Vai passar aqui. Vai passar aqui. A chama não
cavalos, ouço o leão rugir, vejo o fogo das tochas marchando pra terra. Eu ouço o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo o fogo nas tochas marchando pra terra. Eu ouço o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo o fogo nas tochas marchando pra terra. Tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Pastor Jackson, pastora Mônica, vem cá. Pode deixar ele entregar. Deixa ele liberar. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós tomamos posse da palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Senhor, sabemos que o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus profetas. E sabemos que o Senhor usa até 3 profetas para confirmar aquilo que o Senhor já falou conosco.
conosco. Que tremendo, que poderoso. Algo que foi falado, que só está no nosso íntimo, que só o Senhor conhece. E eu tenho certeza, ó Pai, que o céu já está em movimento. Eu não sei qual será o mês, mas eu sei, ó Pai querido, ó Pai amado, que o Senhor cumprirá. Porque, ó Pai querido, ó Pai amado, o Senhor falou que faria e nós nunca duvidamos. Então, Senhor, eis-me aqui, eis-nos aqui. Ó Pai, estamos aqui para servir o Teu reino. Nós amamos servir, nós nos alegramos em servir. Ó Pai, e queremos ser simplesmente um instrumento nas Tuas mãos. Aonde quer que o Senhor venha nos enviar, ó Pai, iremos com amor. Ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Jacos e a Mônica já há muito tempo já está morto e que é o Senhor que vive em nós. Então, Pai, faça conforme a Tua vontade, faça conforme o Teu querer. Sabemos que estamos aqui, ó Pai, mas o Senhor falou que aqui é só um lugar de treinamento. Aqui é só um lugar onde nós estamos sendo preparados para algo muito maior. Ó Pai, para algo muito maior. E nós cremos, eu creio, eu sei o que o Senhor me disse e eu sei o que o Senhor me mostrou. Então, Pai, faça, ó Pai querido, ó Pai amado, com que nós, da Igreja Apostólica Nova Unção, venhamos cada dia andar, ó Pai, em unidade, ó Pai, no mesmo propósito, porque o nosso propósito, ó Pai, não é da terra, o nosso propósito é do céu, mas o propósito do céu vai se manifestar na terra, para que vidas sejam salvas, para que famílias sejam restauradas, em o nome de Jesus, ó Pai, nos dê sabedoria e principalmente amor, nos ensina a amar com o Teu amor, Jesus, para que nós venhamos resgatar o pecador, resgatar, ó Pai querido, ó Pai amado, o pecador, ó Pai, porque sabemos que o Senhor ama o pecador, o Senhor abomina o pecado, mas o Senhor ama o pecador. Nos dê estratégia, Pai querido, Pai amado, porque há 13 anos atrás, o Senhor falou pela madrugada, que o Senhor liberou uma unção, para que essa unção venha gerar vidas, e vidas para o Teu reino. Sabemos que por causa da unção, ó Pai, o jugo é despedaçado e o peso é arrancado. Quando o jugo é despedaçado e o peso arrancado, vai vir transformação. A igreja, ela foi edificada para transformar vidas. Então, Senhor, usa a Igreja Apostólica Nova Unção, gerando vidas, para transformar vidas, ó Pai. Em o nome de Jesus Cristo, ó Pai. Sabemos que o servir não começa nas mãos. Sabemos que o servir começa na mente. Inflama o coração, passa para as mãos, transforma a vida e ambiente. E tudo isso ainda, ó Pai, sobe como aromas suaves às suas narinas, como uma oferta, ó Pai querido, ó Pai amado. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado pelo agir do céu. Obrigado, Senhor, pelo mover do Teu Espírito. Sei que esse ano será um ano de manifestação do Espírito Santo e de milagres assombrosos, ó Pai querido, ó Pai amado. Essa temporada já começou. Eu creio, ó Pai querido, ó Pai amado, que algo sobrenatural já está acontecendo